Olá, meninos e meninas, tudo bem? Aula de hoje sobre propriedades coligativas. Mas antes, a gente precisa entender o que seria pressão máxima de vapor. Imagine um recipiente com água, tá? No estado líquido. O que vai acontecer? Ocorre a evaporação aqui na superfície, ó. E esse recipiente fechado. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, moléculas entrando em evaporação e moléculas entrando em condensação. Na hora que eu tiver a proporção de uma molécula evaporando e uma molécula condensando, eu tenho o chamado equilíbrio dinâmico. Então, o que seria essa pressão de vapor? A pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido, tá? E a gente tem alguns fatores que influenciam essa pressão máxima de vapor. Então, por exemplo, o primeiro fator aí seria temperatura. O que é a temperatura? Temperatura é a energia das moléculas. Então, quanto mais energia, mais agitação, mais o número de moléculas, aumenta a quantidade de vapor, tá? E essa pressão do líquido, ela vai aumentar. Outro item que eu tenho é a natureza do líquido. Por exemplo, eu tenho líquidos. Então, eu tenho a natureza do líquido, tá? Aqui, eu separei 3 líquidos para vocês. Éter, água e óleo. O que acontece com os 3? Existe uma propriedade chamada forças intermoleculares. Por exemplo, eu tenho éter, água e óleo. A força intermolecular da água, ela pode ser chamada de ponte de hidrogênio ou forças de hidrogênio. Essa é uma força de interação intermolecular muito forte. Então, para separar, é necessário muita energia, muita temperatura para quebrar essas moléculas. Então, por isso que o ponto de ebulição da água é tão alto. Já do éter, essas forças intermoleculares elas são mais fracas. Então, não há necessidade de tanta energia para poder quebrar essas moléculas. Por isso, a temperatura de ebulição do éter é mais baixa. A gente pode usar o termo volátil. Então, o éter é bem mais volátil do que a água. Meus queridos, tem um gráfico aqui explicando exatamente isso. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Olha aqui a água, ó. A água vai atingir a temperatura de ebulição a 100 graus. E o éter, ó, em torno de 36 vai ser essa temperatura. Ele vai atingir a ebulição. Então, esse gráfico mostra bem, ó. Então, eu teria éter após álcool etílico e a água. Então, o éter, nesse caso aqui, é o mais volátil. E a água, menos volátil. Porque a temperatura de ebulição dele está muito próximo da temperatura ambiente. Por isso que ele é bem volátil, tá? Então, a temperatura de ebulição, ela se refere à temperatura em que a pressão do líquido é igual à pressão atmosférica. Quando atinge essa igualdade, o elemento ele entra em ebulição. E um outro item seria a temperatura de ebulição versus altitude. Então, vamos lá. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais eu subo uma montanha, por exemplo, menor é a pressão. Quanto menor essa pressão, mais fácil esse líquido evaporar. Então, quer dizer que eu tenho uma temperatura de ebulição menor. Então, eu quero que vocês pensem. Se eu aquecer uma água no pé da montanha e aquecer a mesma quantidade de água com o mesmo volume e a mesma temperatura lá em cima da montanha, qual que vai ser mais rápido? Então, meninos, eu tenho 2 situações, no pé da montanha e em cima da montanha. Lá em cima da montanha, a água vai aquecer muito mais rapidamente, porque lá eu preciso de menos energia, consequentemente, menor temperatura, ok? Agora sim, efeitos coligativos ou propriedades coligativas. O que seria um efeito coligativo?
é quando eu tenho um líquido puro, por exemplo, a água, e eu coloco ali um soluto não volátil, de forma com que algumas propriedades desse líquido puro vão ser modificadas devido a esse soluto não volátil que eu coloquei. Isso tudo não depende da natureza desse soluto, depende da quantidade de soluto que eu vou colocar, ok? Então, a gente vai para a primeira propriedade aí, tonoscopia. Então, moçada, pense que eu tenho água, tá? Pura, e aqui eu tenho água e coloco um soluto não volátil, por exemplo, açúcar. E aí, ele não importa a natureza desse soluto, tá? Importa a quantidade de partículas que eu vou colocar ali. Na hora que eu coloco essas partículas, eu impeço que haja a volatilidade, eu impeço que haja a evaporação dessa água. Aqui, ó, a água evapora normalmente, ela não tem nada que barra. E aqui ela tem o quê? Essas partículas desse soluto que barra essa evaporação. Então, vai haver um abaixamento da pressão máxima de vapor. Isso é chamado de tonoscopia. O nosso próximo item, ebulioscopia. O que vai acontecer aqui? A ebulioscopia está relacionada ao ponto de ebulição. Um exemplo, eu vou colocar a água no fogão para ferver para fazer café. Essa água, ela é líquida, tá? E ela vai entrar em ebulição em torno de 100 graus Celsius. Na hora que eu coloco ali o café, por exemplo, na água, o que eu vou fazer com essa água? Eu vou aumentar o ponto de ebulição. Se da água pura era em torno de 100 graus, essa temperatura ela vai aumentar, ou seja, vai haver um aumento da temperatura de ebulição. Um outro item seria a crioscopia. A crioscopia é a propriedade que garante o abaixamento na temperatura de congelamento. Então, vamos usar a água também. Como exemplo, a água, quando eu coloco na forminha de gelo, ela congela, ou seja, o ponto de fusão da água é em torno de 0 graus. Vamos supor que eu coloque ali um soluto não volátil dentro dessa forminha de gelo misturado com a água. Vamos supor que eu coloque sal, NaCl, tá? Se a temperatura é em torno de 0 graus, agora vai necessitar de uma temperatura bem mais baixa para poder haver o congelamento, tá? Então, em alguns países frios, por exemplo, que tem neve, é comum eles jogarem sal. Para quê? Para que essa água se torne líquida, né? Porque o gelo é 0 graus. Quando eu diminuo essa temperatura, eu consigo fazer com que não tenha mais neve na rua. Então, a crioscopia, ela é responsável pelo abaixamento da temperatura de congelamento. Alguns radiadores de carro também funcionam nesse mesmo esquema, tá? Meus amores, e o nosso próximo item aí, osmoscopia, tá? Que vai realizar o fenômeno muito conhecido que é o da osmose. Então, nós temos aqui um recipiente dividido por uma membrana semipermeável, tá? E aqui eu tenho líquido puro com uma solução diluída. E aqui eu tenho um líquido com uma solução concentrada. Com o passar do tempo, esse líquido aqui, ele é atraído para esse líquido com uma solução mais concentrada. Na hora que ele passa aqui por essa membrana aqui ela é muito fininha, parecida assim com uma meia calça, tá? Ele é atraído por esse meio mais concentrado. E a gente verifica isso porque após certo tempo, esse líquido aqui vocês podem observar que está no mesmo volume. Essa quantidade de líquido aqui, ela aumenta e esse daqui diminui. Então, a gente observa que é a passagem desse líquido com uma solução diluída para uma solução mais concentrada. E a gente tem um exemplo que é a salada de alface.
Quando ela está somente com água, as folhas, elas ficam ótimas aqui. As folhas, elas ficam com uma impressão saudável. Na hora que você coloca tempero, que você coloca vinagre, vai acontecer a mesma coisa. O meio menos concentrado vai passar para o meio mais concentrado. E aí a folha vai ficar murcha. Por quê? A alface, ela vai perder água para o tempero, que é o meio mais concentrado, tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima!